palavra, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá a todos, né? A maior falta que nós temos, a maior carência na nossa humanidade é de sabedoria, que é diferente de inteligência. Muitas das vezes nós confundimos a sabedoria com a inteligência. E a sabedoria, ela não tem nada a ver com isso, com inteligência. Ela tem a ver com a nossa consciência sobre a nossa limitação. Que em Deus nós somos limitados, nós somos, o Senhor não. Mas nós somos limitados. Nós temos a consciência que nós, né, precisamos da sabedoria do Senhor, que é o que? O discernimento. É conhecer e saber discernir sobre o bem e sobre o mal. É saber discernir sobre o que é temporário e o que é eterno. É discernir entre o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano, né? E o que é da terra celestial. A gente tem que entender isso. A sabedoria, ela só pode ser alcançada por meio do Senhor, porque aqui nos diz: aquele que tem falta, peça ao Senhor, que Ele dá a cada um. Nós, né, como mães, hoje o Dia das Mães, né, o culto voltado pelos Dias das Mães, nós temos, né, que pedir ao Senhor muita sabedoria para conduzir a nossa casa em retidão no Senhor, para que nós possamos, né, em nome de Jesus, guiar nossos filhos no Senhor. Porque nós precisamos dessa sabedoria que vem do alto. Porque nós não nascemos sabendo ser mãe, nós não nascemos, né, já ali sabendo fazer tudo, a gente aprende. Tudo é um aprendizado, a gente aprende igual quando é criança caindo, a gente aprende a andar, a gente aprende a falar errando as palavras. Então muitas das vezes nós aprendemos, né, com os nossos próprios erros. Com os nossos próprios erros, o Senhor nos dá sabedoria e entendimento que aquilo nós podemos fazer, né, diferente. Porque Ele nos dá o entendimento e o discernimento do que é certo e do que é errado. Isso não vem de nós, né? Isso vem do Senhor, é somente dele que vem o que é certo e o que é errado. Não vem de mim, não vem de você. Eu não consigo discernir, uma criança não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Isso é através do que? Do que nós falamos, do que nós ensinamos, né? Então nós temos que pedir ao Senhor esta sabedoria que vem dele, de que nós possamos ensinar o que é certo e o que é errado aos nossos filhos desde pequenos. Para quê? Para que quando eles venham crescer, como diz, né, em Provérbios, quando eles venham crescer, eles não venham se desviar do caminho do Senhor. Porque nós ensinamos, e ensinando com sabedoria que vem do Senhor. Porque a palavra do Senhor, né, ela é eficaz, ela é viva e eficaz. Então por isso que nós temos que conduzir a nossa casa na palavra do Senhor. Hebreus 4:12 nos diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Até na hora né, que o Marcelo estava fazendo oração pela minha vida, ele falou sobre esse versículo sem nem mesmo saber a qual, né, o Senhor tinha me dado. E a palavra do Senhor, ela penetra entre a divisão da nossa alma, do nosso espírito. Ela nos corrige, ela nos confronta. Porque se a palavra do Senhor não te confrontar, se você continua conformando com a sua vida, né, com aquilo que você faz e pratica, e a palavra do Senhor ela não te confronta, ali você tem que entender que não está tendo a sabedoria que vem do alto. Então peça ao Senhor para que você venha discernir. Se ela não confronta com a minha carne, com o que a minha carne almeja, com o que a minha carne deseja, né, ela não está sendo eficaz na minha vida. Eu não estou permitindo que ela venha me corrigir, porque a palavra do Senhor ela tem que nos corrigir. Ela tem que nos confrontar a nossa carne todos os dias. A palavra do Senhor, ela é viva. Ela é viva. Cada dia ela se renova em nossas vidas. Hoje você pode ler um versículo, Deus vai te dar uma interpretação dele de uma forma. Amanhã você lê ele, o Senhor vai te dar outra interpretação daquilo que você precisa saber e entender. Porque a palavra ela está aqui para que a gente possa ler. Mas o entendimento, ele vem do Espírito Santo. Ele vem te falar as entrelinhas no momento oportuno. Às vezes você lê um versículo e fala assim: Senhor, eu li esse versículo antes, mas eu não tinha entendido desta forma.
Eu tinha entendido de outra maneira. E o Senhor ali falando com você, confrontando. Ali o Senhor está te dando a sabedoria que vem do alto. Ele está te dando o discernimento de entender do alto o que é celestial e o que é terreno. E é isso que nós devemos a cada dia pedir em nossa vida. Porque o Senhor, Ele é misericordioso. O Senhor, Ele é maravilhoso em nossa vida. E nos diz na palavra em Salmos 111, 10, nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando eu temo ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria. Eu temer ao Senhor. Então, se eu temo a Ele, se eu obedeço aos mandamentos do Senhor, Ele vai abrindo o leque na minha mente sobre o que Ele quer revelar. E nos usa também para falar com outras pessoas, a dizer às outras pessoas o que elas necessitam aprender da palavra do Senhor. E assim o Senhor nos conduz. Assim o Senhor nos forma como mães, pais, instrutores. Às vezes nós vamos instruir alguma pessoa, então é assim que o Senhor vai nos ensinando na nossa vida. Muitas das vezes, como eu disse, com nossos erros, porque é caindo que nós aprendemos a levantar. Não é como ali eu errei, agora eu vou morrer naquele erro. Não, o Senhor nos mostra que nós temos uma chance de recomeçar. Porque a partir do momento que você abrir os seus olhos, você tem uma oportunidade de escrever uma nova história. Você tem uma oportunidade de fazer diferente, de corrigir aquele erro que você cometeu. Muitas das vezes cometemos erros como mães, cometemos sim, erramos, muitas das vezes. Mas é com isso que aprendemos. Os filhos também não nascem aprendendo a obedecer, aprendendo a ser filhos. Nós que ensinamos e instruímos. E quando se tornarem pais e mães, também vão ter ali a instrução para passar para os seus filhos. Porque que se eu não instruir, como eles passarão para outros que foi instruído? Então nós temos que pedir ao Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor instrução para que nós venhamos corrigir os nossos filhos no tempo oportuno, para que ele venha ali crescer em sabedoria. Então, como mães, como pais também, nós temos que instruir, nós temos que castigar no tempo certo, não castigar ali até a morte, até a palavra nos diz, mas que a gente venha livrá-lo do inferno. Em Provérbios 19, 18 nos diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Nós vamos castigar enquanto há esperança de correção. Porque se eu não corrijo, muito tem que dizer aquela palavra, se não for corrigido em casa, ele é corrigido na rua. Se não apanha em casa, apanha na rua. Por quê? Porque se eu não dou educação em casa, a rua vai ensinar. Então, quando eu instruo o caminho que deve andar, eu castigo no tempo certo, aonde ainda há esperança, aonde ainda há mudança, ali onde ele ainda possa mudar. Ali eu vou castigando, mas não aqui, não se exalte, para que ele não venha correr, porque muitos são aqueles que no momento da raiva vai batendo até espancar. Isso não é o que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina a dar o castigo certo, Ele nos ensina a corrigir com sabedoria. Então peça a Ele essa sabedoria, para que venha nos corrigir. E aqui nos diz, no Provérbios 23, do 13 ao 14, nos mostra que nós não devemos retirar a disciplina. Nós não podemos retirar a disciplina. Então 23, 14 nos diz assim, 13 nos diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigarás com a vara, nem por isso morrerá. Então, se eu bater nele com a vara, não vai morrer, Se eu disciplinar a criança com a vara, ele não vai morrer. Mas daqui no 14 nos diz: tu a castigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. O que você prefere? Não corrigir, não ensinar e permitir que a alma dele venha ir para o inferno? E ali você será culpado por aquela alma. Então a instrução ela vem para a criança. Aqui nos diz: instrua a criança, porque quando eu instruo quando é criança, quando eu mostro quando é criança, quando cresce, ele cresce em sabedoria também, sabendo o que é certo e o que é errado, sabendo o que é bom e o que é mal. Então é isso que nós devemos fazer, a instrução. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Cristo, ele não veio com julgamento para nos julgar, ele veio para quê? Para nos salvar. Ele veio para nos mostrar o caminho certo. E é isso que nós fazemos com a instrução. Com a sabedoria do Senhor, nós mostramos o caminho certo.
Nós mostramos, só que nós não mostramos, como eu sempre falo, não é com palavras, é com atitudes. Porque não adianta eu querer que o meu filho faça aquilo que eu não faço. Não adianta eu querer que ele siga, né, as palavras que eu digo e não siga, né, aquilo que eu faço. Eu falo que sirvo ao Senhor, mas não sirvo verdadeiramente. Eu falo que sirvo, né, que sirvo aqui na igreja, que sirvo ao Senhor, mas na rua eu sirvo ao inimigo. Eu faço a vontade da minha carne. Eu cometo tudo aquilo que é errado e quero que meu filho siga. Não, ele vai seguir aquilo que eu estou fazendo. Porque é o exemplo que vai arrastar. É o exemplo que vai mostrar. Porque não adianta, né, eu fazer... O meu filho, não, você precisa ir na igreja. Você precisa estudar a Bíblia. Você precisa orar. Mas você ora. Você estuda a Bíblia. Você vai à igreja. Você é o mesmo dentro da igreja em casa. Ou na igreja você veste uma capa de santidade e em casa você tira ela. É verdade. Porque muitas das vezes é isso que fazemos. E aí quando os nossos filhos, né, se desviam, muitas das vezes quando nossos filhos não querem mais servir o Senhor, porque eles estão vendo que não adianta, porque em você não houve mudança. Porque você permanece o mesmo. Porque você continua nas mesmas práticas pecaminosas. Muitas das vezes você não teve nenhuma mudança, então o seu filho vai querer servir o mesmo Deus que você para quê? Se na sua vida não teve mudança, se você continuou o mesmo, se você não mudou em nada, continua arrogante, continua praticando as velhas obras. O que meu filho vai querer servir um Deus a qual não teve mudança na vida do pai e da mãe? Então eu tenho que mostrar que há mudança, há perdão, que mesmo errando muitas das vezes, nós temos o direito ainda ao arrependimento, porque o Senhor, Ele nos permite isso. Então, tudo, né, na nossa vida é lícito, mas nem tudo nos convém fazer. Como está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu venha fazer. Então, muitas das vezes eu acho, não, mas eu posso fazer tudo. O Senhor me permite fazer tudo, porque eu vivo pela graça, não pela lei. Mas todas as coisas, a palavra que diz não sou eu. Em 1 Coríntios 10, 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Nem todas as coisas vão edificar a sua vida. Nem todas as coisas vão fazer que você, né, venha ali servir o Senhor com sinceridade. Muitas das vezes, essas coisas vão te desviar da presença do Senhor. Muitas das vezes as suas escolhas do seu coração vão fazer que você se distancie do Senhor. Então, se tudo me é permitido, mas nem tudo convém que eu faça, eu posso fazer tudo, mas não me convém. Né? Eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar o que me convém fazer, o que me convém praticar, o que o meu filho está me observando fazer, o que eu estou fazendo em casa que está levando meu filho a crer no Senhor ou se afastar do Senhor. Eu tenho que observar isso. A minha conduta como cristão, ela está levando meu filho a chegar perto do Senhor ou ela está fazendo ele se afastar? E eu não estou aqui querendo julgar e dizendo que a culpa de muitas das vezes dos filhos saírem da presença do Senhor são dos pais. Não, eu não estou aqui generalizando, porque há casos e casos. Tudo tem um outro lado e nós temos que observar, porque nós vemos o José na Bíblia. José é um exemplo que seguiu a instrução do seu pai. Seu pai errou lá atrás, mas se consertou. Jacó se consertou perante o Senhor. E ali José seguiu o exemplo de quê? De obediência a Deus. E José chegou a quê? A governador por causa da obediência ao Senhor. Por causa de obedecer à instrução que ele recebeu do seu pai. Porque ele seguiu. Deus, ele é Deus de amor, ele é Deus que fez mudança na vida do meu pai. Meu pai lá atrás, né, vai saber se o pai dele contou a história do que aconteceu e falou que Deus ali, né, deu essa mudança ali para ele. Ele fez errado, tomando primogenitura ali, né, entrando na frente do seu irmão, mas ali foi vendida aquela primogenitura, né? E ali ele seguiu a instrução do seu pai e foi obediente, não se desviou do caminho. Nós vemos também um outro exemplo que nós citamos também no culto de terça-feira, a campanha, né, de Naamã. A menina que foi levada escrava, se ela não tivesse tido instrução, né, ali do Senhor, e se não quisesse seguir a instrução do Senhor, ela poderia ter ficado calada, mas ela ali conseguiu salvar uma vida.
levar uma vida para o Senhor, porque ela deu bom testemunho e falou sobre o homem de Deus que era usado pelo Senhor para curar. Então ali ela foi instruída para que ela pudesse instruir. Foi escolha dela instruir, como também foi escolha, né, de José. Então nós vemos que tem várias passagens da Bíblia que nos mostram. Jesus também cresceu em sabedoria, que nos diz a palavra. Ele decidiu seguir aquilo que o seu pai ordenou para que ele veio. Ele veio para nos salvar, então ele crescia em sabedoria, em obediência a Deus. Tudo ele glorificava ao Senhor. Ele teve os desejos carnais, porque como homem ele veio. Então ele teve os desejos, a vontade de fazer o que era da carne, mas ele decidiu obedecer. Só que nós temos uma história triste na Bíblia, de como nós vemos Sansão. Sansão foi separado. Sansão era nazireu, não poderia beber bebida forte, não poderia tocar no morto, não poderia fazer nada, e seu pai o instruiu. O seu pai mostrou o caminho, o seu pai falou, o seu pai mandou, não falou com ele. Não tem as mulheres do nosso povo, também não tem mulheres bonitas, mas não, ele queria as filisteias. Ele queria o que era errado, porque ele queria ali a vontade da sua carne. E Sansão ali na desobediência, mesmo tendo instrução de seu pai, mesmo sendo instruído pela sua mãe, ele escolheu o caminho errado. Isso não foi por falta da educação, não foi por falta da instrução, mas foi um direito de escolha, qual todos nós temos, um direito de escolha e de colher os frutos dessas escolhas. Nós colhemos o fruto da desobediência. Quando nós somos desobedientes à instrução do Senhor, à instrução dos pais, a qual o Senhor diz na Bíblia: filho meu, escuta a instrução do teu pai e da tua mãe. Por quê? Para que quando você venha ser bem sucedido nas suas coisas, para que quando você venha ser bem. Mas não, Sansão, o que ele quis? Desobediência. Ele decidiu desobedecer. Então muitas das vezes nós vamos mostrar o caminho, nós vamos ensinar o caminho, mas chega uma certa idade que cada um faz a sua escolha. Cada um segue as suas escolhas e o seu caminho. Cada um faz a sua história, mas não vai ser por falta de instrução. Então nós vemos aqui que Sansão, pela desobediência, ele perdeu o reinado, porque ele era juiz daquela época. Ele perdeu a unção, o Espírito Santo, ele perdeu. Na Bíblia nos fala que ele perdeu a unção quando cortou, né? O cabelo. Muitos falam que a força de Sansão estava na unção, no cabelo, não era no cabelo. Foi aos poucos ele perdendo ali, né, a unção na desobediência, tocando no morro, desobedecendo, né, se aliando aos filisteus. E aos poucos ele não foi percebendo, ele foi perdendo aquela unção do Senhor. O Espírito Santo foi se afastando. O corte do cabelo foi a última etapa da desobediência, a qual ali ele já estava cego pelo pecado. E cego pelo pecado veio a cegueira física, que a qual seus inimigos cegaram os seus olhos e fizeram ele de bobo da corte, a qual ele era o bobo da corte. Porque o pecado nos faz isso. O pecado nos torna ali o bobo da corte, porque o diabo, ele vem e brinca com você, ele arrasa com a sua vida. Ele finge que te deu tudo, como ele fez na vida de Sansão. Deu uma mulher, né, ali bonita, que ele gostava de quem? Gostou dela, era bonita, formosa. E aí o que ele perde? Ele perde a unção e sem entender, porque aos poucos, o inimigo, ele não tem pressa de te cegar, ele não tem pressa de fazer você ir para o mundo. Ele vai aos poucos. Isso aqui pode. Faça isso aqui, você vai ver se o Senhor te mata. Não mata. Você vai ver se você perde a unção. Não perde. Muitos nós vemos, né, pecando até mesmo em cima de altares, porque a unção não saiu. Deus está me usando, Deus usa, traz o leque da revelação, e a pessoa revela e está achando que está tudo bem, porque mesmo estando no pecado, eu não digo aqui generalizando, como eu falei, mas muitos vivem no pecado e não perderam ainda, né, a instrução do Senhor, que o Senhor continua usando, acha que está tudo bem. Só que chegará um tempo, o tempo de acertar as contas. Chegará o tempo que o inimigo fará você de bobo da corte, fará de você ali ser zombado pelos outros, ser zombado, brincarem com você.
brincarem com a tua unção. E é isso que o inimigo faz na nossa vida. O inimigo, ele faz isso, ele vai te mostrar o lado bom, mas ali você vai no lamaçal, aí você fica com vergonha de voltar. Muitas das vezes você tem vergonha de voltar para a presença do Pai. Por quê? Porque o inimigo zombou tanto de você, te colocou lá na lama, te fez fazer coisas a qual você nem esperaria fazer. Mas para Sansão, e creio que para muitos, ainda há tempo de arrependimento. Porque Sansão, no seu fim da vida, ele não aproveitou tudo aquilo que o Senhor tinha para ele. Ele foi chamado para libertar uma nação. Ele foi chamado para salvar uma nação do seu inimigo, os filisteus, mas ele se aliou. Mas no final, ele teve a chance de destruir. Ele pediu ao Senhor somente pelaquela vez derramar sobre ele a unção novamente, para que ele cumprisse ali o que ele foi trago a fazer à terra. Ele cumpriu, mas ele não desfrutou daquele bem que o Senhor tinha para ele. José desfrutou. Nós vemos que José, ele obedeceu até o fim, desfrutou do bem. Nós vemos Davi seguia a instrução do pai, seguia a instrução do Senhor, não seguia? Davi seguia, mas teve um momento que Davi se desviou e colheu as consequências. Tudo tem consequência. Tudo o Senhor vai retribuir na nossa vida segundo as nossas obras. Davi, ele tinha tudo para também ter sido ali sem nenhuma consequência, viver o seu reinado bem perante o Senhor, mas decidiu cometer pecado. E o maior pecado de Davi nem foi tanto ali, né? A traição do que ele fez foi ali, foi errado, mas sabe qual é o maior pecado? Ali, a omissão ali, porque na hora que Natan perguntou ele e falou com ele sobre o que faria, ele mesmo decretou para ele o que faria com o homem que tinha pegado a ovelhinha de um homem que só tinha uma. Ele decretou que deveria morrer sem piedade, e ali sabendo no íntimo dele que ele tinha pecado. Então ele omitiu que era ele. Nesse momento ele não percebeu, mas na hora que ele percebeu que era ele viu a burrada que ele tinha feito, ele viu o tamanho do que ele tinha feito, e ele falou que caiu na mão do Senhor, porque ele sabia que os homens iriam matá-los. Assim como na vida de Sansão, nós vemos que ele morreu ali tentando salvar, mas Davi, ele pegou e caiu na mão do Senhor, e foi ali acontecendo na vida dele tudo o que aconteceu da sua filha, dos seus outros filhos de perseguição, por causa da desobediência. Só que Davi, mesmo fazendo isso, ele se arrependia verdadeiramente no Senhor. E na Bíblia nos fala que ele era segundo o coração do Senhor. Por quê? Porque Davi pecou e errou, não porque ele se arrependeu verdadeiramente. Porque ele não praticou mais aquilo que ele fez. Nós não vemos outro relato na Bíblia de Davi cometendo adultério de novo, fazendo o que ele fez de novo, porque houve arrependimento verdadeiro. O arrependimento, ele gera mudança, ele gera mudança de atitude. E o Senhor, como eu disse, ele vai nos retribuir tudo aquilo que fizermos na nossa escolha. Você tem tudo, o Senhor tem tudo para te dar, para te abençoar, promessas que o Senhor já te fez, mas as suas escolhas vão decretar quando essas promessas vão se cumprir. Se vai ser antes, ou se vai ser só na sua velhice, ou talvez você só vai ver de longe, porque ali Sansão, ele conseguiu ver, mais ou menos, a destruição dos seus inimigos, mas ele foi junto. Ele foi junto, então ele só passou por um breve momento daquilo que ele teria que cumprir. Então muitas das vezes nós precisamos analisar isso. Em Romanos 2, versículos 6 a 8 nos diz assim: o qual recompensará, vamos ler a partir do 5, mas segundo a tua dureza, o teu coração impetinente, entesourarás para a ira para ti, no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque
Para com Deus não há acepção de pessoa. Glória a Deus, glória ao Senhor. Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. E quais tem sido a nossa obra perante o Senhor? Quais têm sido as nossas obras perante os nossos filhos? Quais têm sido as nossas obras perante o mundo? Eles conseguem diferenciar você dos outros ou você tem sido igual? Você tem permanecido igual? Você não tem tido diferença se é cristão ou não? O que nós estamos fazendo de diferente? O que a sua vida tem mudado a vida de outras pessoas? O que você tem feito para mostrar que o seu Deus, Ele salva, cura, liberta? O que você tem feito para mostrar aos que estão ao seu redor que há salvação, que há, né, ali ainda uma chance de se voltar para o Senhor? O que você está fazendo na sua vida para mostrar isso para os demais? Nós temos mostrado que vale a pena servir o nosso Deus, que vale a pena estar na presença do Senhor. Nós temos mostrado que vale a pena servir este Deus que é incorruptível, que é um Deus que Ele não te julga pelo que você fez, é um Deus que te abraça, é um Deus que está disposto a te ouvir todos os dias, é um Deus que está de braços abertos para quando você quiser voltar para Ele, mesmo ali se desviando do caminho dele, ainda, como eu disse, quando você ainda abrir os seus olhos, há a oportunidade de se voltar para o Senhor. É difícil a gente viver neste mundo? Sim. Quem disse que seria fácil? Quem disse que seria fácil nós estarmos no mundo? Quem disse que vai ser fácil, que pessoas não vão se levantar contra a sua vida? Vão. Pessoas vão te tirar do sério, vão. Porque o mundo é assim. Mas nós não somos do mundo. Se tentam te tirar do sério, você não revida. Você fala com palavras brandas, porque a palavra nos diz que a palavra branda, ela desvia o furor, ela desvia a ira. E a palavra dura, ela suscita a ira, ela faz com que a ira venha. Então a palavra branda, seja brando ao falar, fale com a palavra mansa, mansidão, é o que traz ali a restauração. Não é ser bravo, não é tratar com rispidez para a pessoa, não. Nós temos que ser mansos como o Senhor. O Senhor nos diz para que nós não venhamos amar o mundo nem o que nele há. Está em 1 João 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então tudo que há no mundo, mas Deus não criou o mundo? Sim, o mundo é do Senhor, a terra, Ele criou a terra e sua plenitude. A palavra nos diz, a terra e sua plenitude é do Senhor, mas o que há no mundo é do mundo, vai ficar aqui, vai perecer. Isso aqui é do mundo, isso aqui não vai comigo, essa roupa não vai comigo porque ela é do mundo. O que é do mundo, que está aqui, não vai. O que vai é o que está dentro de mim, que vai fazer com que eu permaneça eternamente ou que eu morra. O que há no mundo, eu não posso amar, eu vou amar esse copo. Não, esse copo você não toca nele, ele é só meu. Não, esse aqui você não toca nele, ele é só meu. Quando você morrer, vai ficar para quem? Às vezes nós amamos mais isso do que as pessoas. Às vezes nós amamos mais uma roupa do que as pessoas. Um objeto, nossa, não empresta, não dou, não deixo porque é meu e pronto. Sei que tem pessoas que vão estragar, que vão ali, você não é obrigado a emprestar para ninguém, mas eu falo, não põe o seu amor. Você pode guardar? Pode sim, mas não põe o seu amor naquilo. A sua vida, você tem que ter amor à sua alma, porque é ela, é dela que procede o bem e o mal, é ela que vai te levar ou para Deus ou para o inferno. É ela que tem que ser alimentada, e através de quê? Da sabedoria que vem do Senhor, que é a palavra.
É dessa sabedoria que nós temos que nos alimentar. Nós não nos alimentamos do mundo. Isso aqui é consequência da obediência. Como eu disse, Sansão, ele tinha tudo. Ele era para ser juiz, um homem forte, imponente para salvar o seu povo. Era para ele ter riquezas e honra. Como diz a palavra, honra vai ter do Senhor. Aqueles que obedecem terão honra, porque o Senhor vai te honrar perante os homens. O problema é que nós buscamos a honra primeiro. O problema é que nós buscamos o reconhecimento primeiro. Nós buscamos as coisas do mundo primeiro. E as coisas de Deus, se sobrar, eu busco. E se não der tempo? E se não der tempo? Nós temos escolha. Nós temos escolha. E qual é a tua escolha hoje? O que você escolhe hoje? O que você pede ao Senhor hoje? O que você pede a Ele? Nós temos escolha. Josué, ele pergunta para o seu povo. Ele pergunta para o seu povo o que o povo iria escolher. E hoje eu te faço essa pergunta. O que você escolhe? O que você tem pedido ao Senhor? Você tem pedido a Ele sabedoria para conduzir a sua vida no caminho do Senhor? Você tem pedido a Ele discernimento, entendimento para você entender da palavra, para que Ele venha guiar os seus caminhos? Você tem escolhido o Senhor ou você tem escolhido o mundo? Josué nos diz na palavra 24:15. Ele fala assim para o seu povo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então hoje, quem que você escolhe servir? Hoje, no dia das mães, quem você escolhe pedir sabedoria? Para o colega do lado ou para o Senhor, que é o único que pode te dar? Eu não posso te entregar sabedoria. Eu não posso te trazer sabedoria. Eu posso te ensinar algo que eu sei, algum dom que o Senhor possa ter me dado. Mas a sabedoria, ela vem somente do Senhor. Não tem como eu pedir, não tem como eu buscar em nada. Se eu não pedir do Senhor, nem mesmo se eu ler a Bíblia sem pedir ao Senhor a sabedoria, eu vou conseguir entender. Porque eu preciso pedir a sabedoria que vem do Senhor, o entendimento que vem do Senhor. Então hoje, decida o que você vai querer na sua vida. O que você escolhe. Porque o Senhor, Ele está disposto a te perdoar. Ele está disposto a te sarar, a te levantar, a te curar, a derramar as bênçãos e as promessas que Ele te fez. Mas você está disposto a servir, obedecer ao Senhor, instruir os outros e pedir ao Senhor sabedoria? Você está disposto a fazer a vontade do Pai na sua vida? Porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é Deus forte, Deus tremendo que está conosco.